Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Trabalhar com jovem é essa facilidade. Aleluia! Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Essa mensagem é sobre o poder das palavras, mas de uma maneira que você não tem a mínima noção. Pelo menos eu demorei 35 anos para compreender o que Deus falou ao meu coração essa tarde, de um texto que eu já li milhares de vezes e nunca havia percebido aquilo que hoje eu vou de uma certa maneira libertar você, porque me libertou. Você acredita que a fé, quando ela é muita, ela ofende? Você sabia que todo mundo que tem uma fé genuína, ela incomoda e ela irrita? Então hoje, se você ainda não irritava as pessoas, a partir de hoje você vai se tornar irritante. Avisa quem está perto de você: eu vou te irritar. Você vai perder a fé e eu vou continuar crendo. Você vai parar e eu vou continuar andando, a não ser que você venha junto no flow que Deus está colocando a gente. Amém? Você vai virar aquele tio que declara, aquelas tia que declara sobre tudo. Eu não tinha noção do que estava guardado na palavra, mas está aqui. Então, antes de a gente ir para a mensagem, eu tenho 2 recados importantes para você. Pode ativar o sininho, mas é outro recado primeiro. O primeiro recado é sobre a nossa associação evangelística. Nós temos o privilégio de servir o nosso país e hoje até fora dele, através dos nossos projetos missionários, evangelísticos, e você pode ser parte, sabendo sobre tudo aquilo que Deus está fazendo, desde trabalhos em penitenciária, em escolas fora do país, campo missionário, e você pode ser um arão desse projeto, parte dessa obra, um voluntário. Veja, a gente quer que você caminhe junto e não seja só um espectador daquilo que Deus está fazendo. Dave, eu quero ser parte. Aqui embaixo tem todas as maneiras, ou para você ser um doador, ou um voluntário, ou alguém que quer caminhar de perto e ver o que Jesus está fazendo de pertinho. Aliás, eu quero convidar você, quando puder, vá a Joinville, vá conhecer a nossa sede da Associação Evangelística e entenda o tamanho daquilo que Jesus está fazendo. Amém? E agora, antes de a mensagem começar, curte o vídeo. Comenta, compartilha, ativa o sininho. Todas as semanas, de segunda-feira e quinta, tem uma palavra de Jesus para você aqui, sem falhar, às 7. Vocês me constrangem. Muito obrigado pelo amor que vocês me receberam. Muito obrigado. Você sabe que isso torna mais leve a missão que a gente carrega. Muito obrigado. Então, lindo, já curtiu, já comentou, já se inscreveu, já ativou o sininho. Agora, vamos pro vídeo. Esta série será a série mais extraordinária da nossa vida. Eu declarei, 80% creu, 30% se manifestou. Mas você acha que eu dependo do que você crer
para viver aquilo que eu declaro? Você sabe o que isso significa? Que tem coisas que você vai crer e declarar sozinho, mesmo que você vai crer contra um mundo de pessoas que não acreditam. Mas se você crer, você viverá. Nenhum amém. Eu vou dizer de novo. Sabe, a gente é paralisado pelo crime de ter fé demais. Alguém diz que quem tem muita fé é irresponsável. Você sabia que eu tenho uma fama, né? Você sabia, né? Que eu tenho uma fama de amaciador de ego. As pessoas falam que eu sou amaciador de ego e que eu falo o que as pessoas querem ouvir. Concordo com eles. Tá tudo certo. Sempre vão dar títulos de acordo com a sua perspectiva. Enquanto alguém diz que eu sou um amaciador de ego, alguém de outro lado diz que a resposta de Deus chegou na hora certa. Entende? Então, o fato de alguém não crer no que você vive ou no que você declara não paralisa o que Deus está fazendo em você e através de você. Amém? Mas qual é o nosso problema? Nosso problema é uma palavra chamada dúvida. E a dúvida, ela não é proveniente da ausência de Deus, mas do excesso de vozes que não são do Senhor. Então hoje eu quero que você entenda comigo que fé e pensamento positivo são coisas diferentes, e que a palavra da fé declarada é diferente de uma declaração vazia de alguém que deseja sobre si, para fins próprios, o que espera. Vou ser bem claro com você hoje. Alguém, sempre quando vai pela perspectiva da fé, acredita que isso é uma promessa vazia. Escute isso. Um dia eu estava num podcast, e nesse podcast eu falava que para viver o sobrenatural de Deus, quando construímos uma planilha, uma linha precisa ficar em branco, e nessa linha entra o milagre. E esse corte que fizeram, não fui nem eu que fiz, viralizou demais. E viralizou muito, e foi maravilhoso na época. Só que agora, quando eu fui fazer as cruzadas evangelísticas, o nome ficou de novo à tona. E aí apareceu de novo esses cortes. E aí as pessoas encontraram um problema nisso. E eu não vou defender isso, tá bom? Não vou. Eu nunca usei do microfone para defender o que eu acredito. Eu sempre estou pregando o que creio, não tentando desconstruir o que alguém está dizendo. Mas é só para você entender. Qual é o problema que eu vi que colocaram? Que fé é irresponsabilidade para essas pessoas. Eu fico com uma dor de gente que vai viver a vida toda sem experimentar nenhum milagre, porque está tão cego pelas dores da vida que não consegue acreditar que nada mudou na Bíblia. O mesmo Deus de ontem ainda faz hoje. Fala para alguém: Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda transforma, Ele salva. Nada mudou. Não vai ser na nossa vez, bem na nossa vez, que Ele vai dizer: não vou fazer. Na verdade, é que a gente está ouvindo teologias erradas. Eu vou falar quais as teologias do nosso tempo. Primeiro, a teologia do medo. A teologia do medo é aquela que faz você se sentir um lixo, e só faz isso. Esse não é o final da jornada. Primeiro você se sente um lixo, mas logo em seguida o amor de Deus recicla todas as coisas. E para quem estava caído, agora é chamado de filho de Deus.
Entende? Alguém vai sempre para um lado de peso, porque na verdade, todo mundo tem a sua própria teologia. E não me leve a mal no que eu estou dizendo isso para você, mas é verdade. Uma teologia é uma cosmovisão sobre algo. Biblicamente, nós precisamos respeitar a palavra como um todo, porque ela é inerrante. Mas de um certo modo, se você tem mais experiências, a sua perspectiva sobre o mesmo texto, ela é diferente. Isso é na vida. Tem coisas que você acredita hoje que daqui 10 anos você não vai acreditar mais, porque você muda, você amadurece. Com Deus é igual. Quanto mais experiências com Deus você tem, mais vigoroso é a sua teologia, mais carregado de fé, mais carregado de amor, de paixão, de brilho nos olhos. Agora, quando você não foi parte ou não experimentou, você se torna um crítico daqueles que estão vivendo. Então, no fim, na vida, a gente tem que escolher rápido o que a gente quer. A gente quer ser daqueles que não creem, ou naqueles que não limitam a vontade e o poder de Deus. Eu vou te dizer sobre a minha filha. Minha filha Serena, ela tem 3 anos, vai fazer 4. Na cabeça da minha filha eu posso tudo. Na cabeça da minha filha eu tenho dinheiro para comprar tudo. Na cabeça da minha filha eu tenho tempo para fazer o que ela quer na hora que ela quer, porque ela é novinha e ainda a figura do herói está ali. Sabe, alguns já perderam a figura de Cristo por conta da frustração que alguém semeou sobre ele. Sabe, por exemplo, a pureza, ela é uma dádiva. A pureza é uma dádiva. Quando você tem uma fé pura, isso é uma dádiva. Você não tem mancha, você não tem, ranço. Você vive. E se tem uma coisa que destrói a nossa fé, é o tal do ranço. Que a gente deixa de viver o milagre porque criou ranço do que não era para criar. Porque alguma pessoa frustrada veio e disse: não, olha assim, Deus não vai fazer. E aí eu prefiro o caminho do filho folgado. Filho folgado é aquele que sabe que Deus pode ou não, mas que pede tudo. E eu vou caminhar debaixo de uma direção hoje aqui, sobre o poder da palavra. E essa verdade, ela vai entrar dentro de você de uma maneira bem diferente. Caminha comigo, Marcos capítulo 11. E eu vou pregar de uma maneira expositiva, para que não haja dúvidas do que eu vou falar. Amém? Então vamos lá. Marcos capítulo de número 11, versículo de número 20 diz: E de manhã, enquanto passavam, eles viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, chamando à lembrança, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes secou-se. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus? Porque na verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Então vamos ao contexto. Jesus está entrando na cidade, e uma figueira que aparentava ter frutos, Jesus vai até ela, para pegar um fruto. Quando chega, não tem frutos. Então Jesus declara uma palavra, e a palavra é uma maldição sobre a figueira. Eles entram na cidade, e no outro dia que saem, Pedro olha a figueira, e a figueira está seca. Então Pedro traz a memória: opa, ontem quando a gente passou por aqui, foi essa figueira que Jesus disse que era para secar. Então o que ele disse aconteceu. Aí ele chama o mestre, surpreso pela palavra e pela consequência. E eu vou ler de novo.
A figueira que o Senhor amaldiçoou se secou. Aí Jesus, bem de maneira lenta e expositiva, diz: porque se tiver fé em Deus, amém? Jesus está dizendo a primeira coisa: o que você viu aconteceu pelo primeiro motivo, fé em Deus. Mas ele não está falando mais dele, ele está falando para Pedro e para os discípulos: se vocês tiverem fé em Deus. Eu não sei se você está entendendo que isso aqui é para a gente, não é para o outro não, é para nós. Isso aqui é Jesus falando, não, eu não estou inventando, Jesus está dizendo: se vocês tiverem fé. Está comigo? Ô André, tá junto? Porque na verdade eu vos digo que qualquer que disser. Então peraí, não é só para pastor, não é só para evangelista, não é para mestre, é para qualquer um. Para qualquer um que tenha fé. Tá junto? Então a gente já sabe que isso aqui não é só Jesus que pode. Jesus está dizendo que é para qualquer um que tiver fé. Continuamos. Porque na verdade vos digo, e qualquer um que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Mais duas informações: fé, dizer, declarar, e não duvidar no seu coração. Olha os pontos: qualquer um que ter fé, declarar, não duvidar no seu coração. Aí Jesus está fazendo agora uma promessa. Olha como é lindo a Bíblia. Não sou eu que estou te fazendo uma promessa. Não é um pensamento positivo. Não é não, é Jesus. Mas crer que será feito, se fará aquilo que diz. Não, nenhum aleluia. Eu vou dizer de novo. Olha lá, vamos lá. Se você tiver fé, se você declarar e não duvidar no teu coração, aquilo que você falar acontecerá. Então eu não estou inventando nada. A fé sem obras, ela é morta. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a nossa fé não é consubstanciada nos nossos desejos, mas naquilo que provém do Senhor. Não é sobre pedir o que eu quero, é pedir de acordo com aquilo que está no meu espírito, baseado naquilo que Cristo primeiramente semeou em mim. Semeou. Agora, se eu creio e eu declaro, a Bíblia dá uma declaração poderosa. Se você crer, declara, não duvida, pela fé em Cristo Jesus, o que você falar vai acontecer. Então, Jesus está dizendo: a palavra da fé tem poder para chamar à existência aquilo que não existe. Lembra do que eu falei no começo? Eu creio, eu declaro que esta será a série mais extraordinária da nossa vida. Frutos, testemunhos, milagres, restauração e curas irão acontecer em nome de Jesus. Agora você entende por que eu declarei? E é aqui onde todo mundo fica preocupado, porque é onde entra a nossa humanidade de achar, então tudo que eu pedir vai acontecer. Não. Essa é a maturidade que nos falta para ouvir mensagens como estas. É sobre o que Deus deseja, sobre a vontade de Deus. Só que a gente não faz porque não sabe se é a vontade de Deus.
A gente não declara porque duvida que Ele pode fazer. Eu vou ser bem específico com você. Nós oramos pelo comum, vivemos o raso e nos conformamos com as migalhas. Você entendeu? A gente não ora pelo extraordinário. A gente ora pelo comum, se conforma com o raso e se contenta com as migalhas. Ou seja, quando começamos a orar, a substância da fé já não está ali, porque com o que vier a gente já está satisfeito, porque de fato nossa dúvida é maior do que a nossa fé. Se a sua dúvida é maior do que a sua fé, o que você declara não é real, é pensamento positivo exposto em alto e bom tom. Agora, quando o que você crê, pela fé você declara, você está chamando à existência aquilo que ainda não existe, e a sua palavra tem poder. Mas não é um poder que carrega os seus desejos, mas é um poder que carrega a vontade boa e perfeita e agradável de Deus. Entende? Agora, olha o que aconteceu. Quando eu estava terminando de escrever essa mensagem, o Alisson, que trabalha na parte de segurança da nossa equipe, entra no meu quarto. Agora há pouco isso aqui. E ele entra com a filha dele no telefone em viva voz e começa a chorar. E ele diz para a filha dele: eu vou pedir para que o Dave ore por você. E aí ele fala para mim: ela está com um problema no dente, está doendo muito, talvez ela vai ter que fazer uma cirurgia. E eu estou terminando de escrever. O poder da palavra. Palavra tem poder. E aí eu tenho duas escolhas. Eu assumo o risco de não ver o milagre, ou eu falo para o Alisson que antes de ele entrar, eu tinha acabado de escrever que há poder na palavra quando nós temos a fé em Cristo Jesus viva. E aqui é a briga da fé de qualquer um. Reputação. Nossa reputação, ela nos paralisa, porque a gente não quer ter o desprazer de dizer que Deus vai fazer, declarar que o milagre vai acontecer e não acontecer, porque vai parecer que a gente não é tão homem de Deus assim. Vai parecer que a gente não é tão cheio de Deus assim, porque poxa, você declarou e não aconteceu comigo. Sabe, a gente usa milhares de motivos para dizer que não vai acontecer com a gente. Lembra do se Deus te deixar ver, se Deus te deixar tocar? Alguém disse, mas Moisés viu e não entrou na terra prometida. A gente está a vida toda buscando motivos para não crer. Eu quero que você faça o caminho contrário. Encontre motivos para crer. Encontre motivos para crer. Mas o que vão pensar de mim? Não importa. Não importa. Declare com fé e ousadia. E não duvide no seu coração. E a palavra está dizendo: vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Mas se não acontecer, não sei, lindo, eu não conto com isso. Quando eu começo a orar, eu não estou contando com a possibilidade de Ele não fazer, porque a minha fé não dá espaço para dúvida, não deve dar espaço para dúvida. Eu oro como se tivesse na hora acontecendo um milagre. Eu já vi mulheres estéreis dando à luz, eu já vi câncer desaparecer, eu já vi sangue sendo limpos na hora do exame e não aparecer mais nada. Eu já vi paralítico levantar, eu já vi também gente que não levantou, eu já vi gente que não foi curado, mas a memória que eu quero ficar é: eu sei que Ele pode, eu sei que Ele vai fazer, eu sei que Ele é poderoso e nada mudou. Ele vai fazer, Ele vai fazer. Entenda, o poder da palavra que se declara é baseado na fé que se consome em Cristo Jesus. E se Ele não fizer? Não sei, não estou contando com essa possibilidade. Você já viu gente que ora e diz: e se Ele não fazer? Tem gente que ora e diz: e se não for da tua vontade? Não nos cabe. Não nos cabe dizer isso.
Se a vontade é dele, será boa, perfeita e agradável. Mas quando a gente diz isso, a gente está justificando para aquele que precisa ou para nós mesmos. Se ele não fazer, está tudo certo. Não, irmão, a fé não dá espaço para dúvida. E essa é a loucura do evangelho, que tem gente querendo roubar de mim e de você. A fé não dá espaço para dúvida. Se você crê que Ele é poderoso para curar, Ele vai curar. Se você crê que Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar, Ele vai fazer. Mas se Ele não, a gente não dá espaço para dúvida. A gente crê contra, a gente crê, a gente vai além, a gente não para, a gente não desiste de orar. A gente está crendo mesmo quando tudo diz o contrário. A gente está crendo e orando mesmo quando tudo diz que não tem lógica de acontecer. A gente crê, mas não tem mais. A Bíblia diz, não duvida. Essa é a parada. A gente não vive milagre, porque antes de orar, a gente já duvidou. Você entende a parada? A gente começa da perspectiva de que se Ele não fizer, está tudo bem. Eu vou falar uma coisa para você. Eu já vivi isso aí com Deus várias vezes. De falar para o Senhor, Senhor, eu quero. Depois eu dizer, Senhor, tudo bem se o Senhor não quiser. Porque na verdade eu estava com dúvida se Deus podia fazer ou não, entende? Essa é a parada. Chegou um dia que eu tive uma crise, eu entrei dentro de casa e falei, amor, sabe uma parada? Eu vou parar de falar mentira para Deus, que eu estou mentindo. Eu quero que Deus faça mesmo, eu estou muito doido para que aconteça. Entrei no quarto e falei, Jesus, é o seguinte, eu estava de zoeira aqui, ó. Falei uma parada que eu não queria, e na verdade eu quero é muito, o Senhor sabe, então não adianta te enrolar. E eu creio que o Senhor vai fazer. E essa é a parada. Não é sobre colocar Deus contra a parede, é sobre ser intencional naquilo que a gente fala e declara. Entende o que eu estou dizendo? Ser intencional é declarar. Eu vou te falar o que eu fiz. Eu estava essa semana com um bebezinho que nasceu e teve uma paralisia. A mãe me deu ele no colo para orar por ele. Eu orei por ele, mas eu olhei para ele no olhinho dele e falei, você vai andar. Eu vou ver você sem essa sonda no teu nariz. Eu vou ver Deus fazer um milagre completo na sua vida. Os teus exames vão mudar. E alguém está dizendo, mas se não fazer, não é meu papel descobrir. Entende? Meu papel não é esse. Meu papel é somente fazer o que fiz. Ora, declara com a fé sem duvidar que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Enquanto nós estivermos preocupados mais com a nossa reputação ou o medo de Ele não fazer, a gente não vai viver milagre. E é isso. Lembra que eu falei para você agora há pouco que eu estou numa fase de perigosa? É por causa disso. Eu entendi. Demorei para entender, mas entendi. Deus só está olhando para a gente falando assim, vai, crê de todo o coração, não duvida, vai, você vai ver um milagre acontecer, vai, se move. E a gente está, mas se Ele não fizer, sabe, tira isso da tua vida, meu lindo, pelo amor de Deus. Mas se Ele não fizer isso, não é responsabilidade sua. Mas se não tira isso da sua vida. Só nos cabe crer sem duvidar e declarar pela fé que temos em Cristo Jesus. Seja intencional. Eu vou falar agora, essa mensagem, ela é sempre segunda-feira. Mas eu sempre tem uma palavra que vai domingo. Sempre tem um trecho que vai domingo. Então eu estou aqui pensando, seja intencional, entendeu? Se você estiver ouvindo segunda-feira, declara, essa vai ser a melhor semana da minha vida. E alguém está dizendo, não, mas se não rolar, só eu e o Pai. Entende? Se você está ouvindo isso domingo, irmão, ó, a fé, quando, bom, como que eu faço isso aqui? Você vai crer? Lembre-se, não importa. Não importa. Eu vou declarar. Eu, David Leonardo. Se você quiser, declara e recebe para você. Mas eu vou declarar. Ó, seja intencional com a palavra que você declara. Entendeu? Então, o que eu quero declarar? O que eu quero? Então eu vou dizer, eu declaro no nome de Jesus
E essa semana será a melhor semana da sua vida, que portas irão se abrir que estavam trancadas há ano, que o milagre vai acontecer, que caminhos cerrados se abrirão, que os seus filhos serão cheios da presença de Deus, que a sua família será mais do que abençoada, que a prosperidade virá sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. E alguém diz: mas se ele não fizer, para mim não importa, eu vou crer sem duvidar, e pelo poder da palavra vou declarar, e no nome de Jesus eu vou ver. Amém. Aonde está o problema? Aonde está o problema? Eu estou construindo uma casa. Eu declaro no nome de Jesus: não vai faltar o recurso, não vai faltar a provisão. Eu declaro no nome de Jesus que todo espírito de atraso vai sair da obra em nome de Jesus. A obra vai ficar pronta e vai acontecer exatamente como eu planejei, em nome de Jesus. Amém. Estou declarando. Estou com problema no casamento? Deus, eu declaro no nome de Jesus que o meu esposo vai ser um homem que vai me dar um orgulho tremendo, que eu vou postar foto dele no feed e vou dizer: ô homem bom, cheio do Espírito Santo, crente, maravilhoso. E aí você está olhando, não é nada o que você está declarando. Esquece o que você viu e começa a declarar o que pela fé você está vendo. Deus vai restaurar a minha família, Deus vai mudar a minha casa, Deus vai fazer algo extraordinário. Entende? Os seus filhos estão dando problema, então esquece o que você viu até agora e começa pela fé declarar aquilo que você consegue ver pelo poder que há no nome de Jesus. Jesus vai restaurar a minha casa, Jesus vai salvar a vida dos meus filhos, Jesus vai libertar eles do vício, Jesus fará deles homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e o que hoje é vergonha vai ser o orgulho da família, em nome de Jesus. Entende? Você está doente? Deus, eu declaro no nome de Jesus que a saúde plena virá sobre mim, os meus exames irão mudar todos e a saúde será completa. Eu declaro no nome de Jesus que toda bactéria, que todo vírus, que todo problema de saúde de agora ou que pode vir será repreendido em nome de Jesus. Amém. Parece algo sem responsabilidade, mas é sem responsabilidade para quem não crê. E essa é a parada. Que bagulho maluco é esse de orar para um monte, sair de um lado para o outro? Não, lindo, é porque não é sobre monte, é sobre obstáculo. Quando Jesus está falando dê ordem para um monte, Ele não está falando do monte que você enxerga com os olhos, mas aquele que a tua alma tropeça, aquele que o teu espírito vacila. Entende? Está claro? Sua palavra tem poder sobre a vida e sobre a morte. Só que eu preciso te dizer que a sua palavra, aliada à fé em Cristo Jesus que você carrega, na ausência de dúvida, provocará milagres extraordinários que você vai viver segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mesmo que ninguém creia sozinho. Não duvide de absolutamente nada, porque Cristo tem o poder para fazer tudo e para a glória do nome dEle. Amém. Eu vou te dar a oportunidade. Declare sobre alguma coisa da sua vida. Pastor Wagner, a gente tinha que ter aprendido isso antes. Quantos milagres a gente deixou de viver porque duvidou. Irmão, a fé do começo é a fé mais gostosa que tem. Você não está nem aí para nada, você ora por tudo, coloca a mão sobre o doente, coloca a mão sobre você. E essa é a parada. Jesus está olhando para Pedro dizendo: ô Pedro, seguinte, você viu a figueira? Vocês podem viver igual com qualquer obstáculo na vida de vocês. Receita: crer, declarar, não duvidar. Entendeu? Independente do resultado,
independente do que alguém diga, independente do que pode ou não acontecer. Só me resta uma chance, e eu vou fazer dessa forma: crer sem duvidar, declarar, e vou ver o milagre acontecer. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você vai crer, você vai declarar, você não vai duvidar, e o milagre vai acontecer, sem dúvida, sem paralisia, sem constrangimento, sem reputação em jogo, sem nenhum tipo de dúvida, apenas uma fé pura em Cristo Jesus. Entenda, nada é impossível para aqueles que creem em Cristo Jesus. Nada. Amém. Jesus, estamos para jogo. A gente está crendo, Senhor. A gente vai começar a experimentar umas coisas aí, Senhor. Vamos começar a declarar uns bagulhos sinistros aí. Se prepara, porque a gente crê que o Senhor está com a gente, que o mesmo Deus do Velho Testamento, do Novo Testamento, está em 2025 com a gente, que ainda há milagres para a gente ver e presenciar. Sim, Jesus, declaramos que nós seremos a geração dos milagres extraordinários. Declaramos, Jesus, que portas fechadas irão se abrir. Declaramos uma vida extraordinária em nome de Jesus. Amém. Escuta isso. Isso aqui é profético agora. Você declara e você esquece. E alguém vai te lembrar. Meu Deus. André, a gente declara e esquece, porque a gente não depende do resultado para crer. A gente crê no Deus que independe do resultado. A gente declara e esquece, mas alguém lembra. Jesus está saindo. Não foi ele que estava olhando para a figueira, porque a figueira já foi seca quando ele disse, não quando se secou. Não, glória a Deus, não é possível. Ele falou e acabou. Ele não olha mais para a figueira. Peraí, então só fala de novo. Exatamente, ele falou e esqueceu da figueira. Não foi ele que lembrou Pedro da figueira, foi Pedro que lembrou ele. Ah, não, irmão, pelo amor de Deus, não, você não está pegando, é melhor, amor, bom dia. Se Jesus tivesse com dúvida, sairia olhando em direção à figueira, mas a dúvida repousava em Pedro. É ele que sai olhando para a figueira, e quando ele vê que a figueira está seca, ele chama Jesus, como se para Jesus fosse novidade. Irmão, já estava seca na hora que ele falou, na palavra já estava seca, não precisava secar-se, porque já estava pelo poder da palavra. Irmão, eu já olho. Não, você vai ter que voar agora. Você vai voar, entende? Hoje eu vivo coisas que declarei e esqueci. Hoje eu vivo coisas que um dia era um sonho e agora é um milagre que eu experimento. Hoje eu entro em lugares que declarei pela fé, e sempre tem um Pedro que aparece e diz, lembra que um dia você orou e agora aconteceu? Então eu quero declarar no nome de Jesus que a oração que você fez há anos não foi esquecida, que a sua declaração não foi anulada,
E que um dia você vai estar vivendo o que talvez foi o grande sonho, o grande motivo de oração. E porque você creu sem duvidar, viveu sem entender que já estava vivendo o que declarou. Um dia você vai estar dentro do milagre e vai ter se esquecido que antes de acontecer era uma palavra sua liberada. Um dia você vai estar com a cura completa e vai esquecer que havia sido liberada essa palavra por você, em nome de Jesus. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou com você de uma maneira extraordinária. Mas eu estou passando por aqui para falar para você algo muito importante. Deus nos deu um presente e esse presente agora está disponível para você. O nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo. Um devocional de 365 dias e de 2026. E é claro que você já pode começar a fazê-lo agora, mas todos os dias, antes de qualquer coisa, eu convido você a começar o seu dia na presença de Jesus, orando com a sua Bíblia. E se você puder, com o nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo. Todos os dias você vai acordar, vai abrir o seu dia, no caso, vamos sugerir, 10 de agosto, que você está abrindo. Então começa lá. Oi Deus, sou eu de novo. Hoje é 10 de agosto e eu preciso de uma palavra. E eu tenho certeza que a cada dia haverá uma resposta de Deus que vai alimentar e ajudar você. E para você adquirir, eu tenho um link disponível aqui abaixo do vídeo com frete grátis para todo o Brasil. Então, garanta o seu agora e Deus te abençoe.